Olá pessoal! Neste vídeo veremos como utilizar a lógica como uma poderosa ferramenta na busca da verdade e como poderemos, através dela, demonstrar as inconsistências existentes no dogma das penas eternas. A lógica é a ferramenta mais poderosa que podemos utilizar na busca pela verdade, pois, através dela, podemos chegar a conclusões consistentes sobre um determinado assunto a partir de noções preliminares do mesmo. Para que possamos fazer isto, precisamos construir o que chamamos de argumento. Como podemos ver nesse diagrama, argumento é um conjunto de afirmações, também chamadas de premissas, que devem ter uma inferência lógica entre si e conduzir a uma conclusão. Para aqueles que não estão familiarizados com os conceitos da lógica, apresentarei um exemplo bem simples para que possam entender como funciona a estrutura de um argumento. Neste argumento exemplo, iremos definir duas premissas como verdadeiras. A primeira premissa: todos os metais são condutores de eletricidade. E a segunda premissa: o cobre é um metal. Muito bem. Agora analisemos. Será que é possível, a partir das premissas estabelecidas, chegarmos a uma conclusão? Obviamente que sim. Ora, se todos os metais são condutores de eletricidade e o cobre é um metal, podemos afirmar, por dedução, sem qualquer chance de erro, que o cobre também é um condutor de eletricidade. Isto é um exemplo de um argumento válido ou consistente, ou seja, a conclusão apresentada pelo mesmo é realmente uma consequência do que foi afirmado pelas premissas. Ou seja, existe uma inferência lógica entre as premissas que leva inevitavelmente à conclusão. Agora que já conhecemos o conceito básico de um argumento, iniciaremos a análise lógica do dogma das penas eternas. As religiões cristãs tradicionais, que se baseiam em uma interpretação rigorosamente literal da Bíblia, acreditam na ocorrência futura do chamado Dia do Juízo Final, onde todos os seres humanos seriam julgados e, enquanto alguns seriam recompensados com a vida eterna ao lado de Deus, outros seriam condenados ao inferno ou a algum tipo de sofrimento eterno. Vamos começar então a nossa análise lógica. Toda a argumentação do trabalho A Lógica da Reencarnação baseia-se no pressuposto da existência de uma inteligência criadora universal infinitamente perfeita. Sem a existência de um criador inteligente e infinitamente perfeito, não existiria sentido algum em buscarmos explicações lógicas para as origens do universo. Portanto, nossa primeira premissa é: Deus é perfeito. Nossa segunda premissa é uma dedução lógica da primeira. Ora, se Deus é perfeito, então todas as suas virtudes são infinitas. Sendo assim, o perdão, uma de suas virtudes, também tem que ser infinito, ou seja, não pode possuir qualquer tipo de limitação. Assim estabelecemos a segunda premissa: o perdão divino é infinito. Uma vez estabelecidas estas duas premissas, podemos fazer entre elas uma inferência lógica e assim chegarmos à conclusão do argumento. Deus jamais poderia aplicar uma condenação eterna, pois, ao fazer isso, seu perdão deixaria de ser infinito. Portanto, o dogma das penas eternas é inconsistente. E, de fato, analisemos. Condenar eternamente significa deixar de perdoar eternamente? Mas espera aí, o perdão de Deus não é infinito? Ora, infinito é o que não tem fim? Perceberam a inconsistência? Se Deus condenasse alguém por toda a eternidade, uma de suas virtudes, o perdão, simplesmente deixaria de existir, então ele não poderia mais ser considerado perfeito. Este é um exemplo de argumentação lógica. Obviamente, os cristãos fundamentalistas, ou seja, aqueles que seguem a Bíblia de uma forma rigorosamente literal, jamais aceitarão este argumento, por mais lógico que ele seja. Porém, existe um abismo enorme entre discordar de um argumento e efetivamente refutar um argumento. Simplesmente recitar versículos bíblicos não significa uma refutação lógica. Vamos ver então o que é necessário para que possa haver a refutação de um argumento lógico. Na lógica, existem duas possibilidades para que possamos refutar um argumento: demonstrar que uma das premissas não é verdadeira, ou demonstrar que não existe uma inferência lógica entre as premissas que leve à conclusão apresentada. Então, para refutar um argumento que demonstra a inconsistência do dogma das penas eternas, seria necessário: opção 1, demonstrar a falsidade da primeira premissa, ou seja, questionar a perfeição divina. O que para o cristão não é possível, pois a própria Bíblia cita a perfeição divina em Mateus, que diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Opção 2. Demonstrar a falsidade da segunda premissa, argumentando que o perdão de Deus não seria infinito.
Porém, isso criaria um conflito com a primeira premissa, que afirma que Deus é perfeito e, portanto, não poderia ter qualquer tipo de limitações em suas virtudes. Opção 3. Demonstrar que não há uma inferência lógica entre as premissas, o que também não é possível, porque, como já vimos, a conclusão é uma consequência direta do que afirmam as premissas. Portanto, está completamente demonstrado que os defensores do dogma das penas eternas não conseguem refutar o nosso argumento através da lógica. Vamos agora abordar um outro princípio importante na lógica, que é o princípio da não contradição. Este princípio diz que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, pois a veracidade de uma delas automaticamente anula a outra. Vamos utilizar como exemplo duas afirmações também relacionadas ao dogma das penas eternas. Afirmação número 1. O perdão divino é infinito. E afirmação número 2. Deus não perdoa após a morte. Se analisarmos as duas afirmações, veremos que uma contraria a outra e que é completamente impossível que as duas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Ora, se o perdão de Deus é infinito, ele continuará perdoando infinitamente, até mesmo após a morte. Por outro lado, se após a morte Deus não perdoa, então seu perdão não pode mais ser considerado infinito. Este é um exemplo claro do que chamamos de contradição. Porém, a verdade não pode jamais ser contraditória. Agora, vamos falar do último conceito de lógica que abordaremos neste vídeo, que é a falácia. A falácia é um argumento inválido e inconsistente, um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Vamos então analisar uma falácia apresentada pelos defensores do dogma das punições eternas. Eles afirmam que uma ofensa a um ser infinito requer uma punição infinita. Este argumento utiliza uma premissa falsa, ou seja, que Deus, por ser um ser infinito, necessitaria aplicar uma punição infinita àqueles que tivessem pecado contra ele. Mas há uma contradição implícita aí. Justamente por Deus ser infinitamente perfeito, é que ele jamais poderia aplicar uma punição infinita, pois, se assim o fizesse, seu perdão não seria mais infinito, teria um limite, teria um fim. Por isso é importante um conhecimento de lógica, pois as falácias são muito sutis e criam argumentos falsos com aparência de verdadeiros. Gostaria de deixar, no final deste vídeo, algumas perguntas para as quais os defensores das penas eternas não conseguem oferecer uma resposta coerente. Qual pai ou mãe imporia a seu filho, por mais que o mesmo tivesse cometido erros ao longo de sua vida, uma punição infinita para que sofresse eternamente? Ora, se nós, que somos seres tão imperfeitos, seríamos incapazes de condenar um filho eternamente? Como imaginar que um ser infinitamente perfeito e infinitamente amoroso poderia fazer isto? Na própria Bíblia, encontramos uma passagem em que Jesus diz que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Ora, como Jesus poderia nos ensinar uma virtude que o próprio Deus não teria? Neste caso, ao praticar esta virtude, nós seríamos mais perfeitos do que Deus? Não faz nenhum sentido. Vamos enxergar agora um outro absurdo do dogma das penas eternas. Imaginemos uma pessoa que foi para o céu, porém teve algum ente querido, o pai, a mãe, a esposa ou o filho, condenado ao inferno. Como esta pessoa poderia ser feliz no paraíso, sabendo que um ou mais de seus entes queridos estariam sofrendo pela eternidade, que jamais poderiam vê-los novamente? Então os fundamentalistas dizem que Deus faria aquela pessoa perder completamente as lembranças daquele ente amado, para que não sofresse e assim pudesse ser feliz para sempre no paraíso. Mas pensemos, se fosse assim, Deus estaria rompendo para sempre os laços de amor entre as pessoas. Tudo o que há de mais precioso seria perdido, os sentimentos, as memórias, por causa de uma punição cruel e absurda, que é a punição eterna. Com todo respeito àqueles que acreditam nesta teoria triste, mas não há como encontrar nela nenhum traço de lógica ou racionalidade. Já na doutrina da reencarnação, não existem tais contradições, pois Deus jamais, em hipótese alguma, deixará de perdoar. Ninguém jamais será condenado a uma punição eterna. Muito pelo contrário. Através da reencarnação, o perdão de Deus é realmente infinito, representado pelas infinitas chances concedidas através de novas vidas. E aqueles que erraram terão sempre uma nova chance de redimirem-se de seus erros. Através desta lógica, podemos realmente enxergar um Deus infinitamente perfeito, ao invés de um Deus cruel e vingativo. Além de oferecer a explicação mais lógica, a reencarnação é sustentada por milhares de casos reais, estudados e documentados no mundo todo, como veremos em outros vídeos.